Olá pessoal, muito boa noite a todos. Quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal do Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, hoje mais um dia aí de queda, apesar aí da gente ter, por exemplo, a Vale dando uma recuperada aí. Hoje basicamente as principais ações aí caíram no dia de hoje, né? Petrobras caiu, enfim, os bancos também caíram no dia de hoje, Ambev caiu, enfim. Tivemos aí um desempenho negativo para o dia de hoje. Vamos lá, vou pedir para compartilhar a tela, por favor, para a gente mostrar aqui o que aconteceu, quais foram os principais destaques para o mercado no dia de hoje. Bom, Ibovespa, mais um dia de queda aí, 0,88% de queda, cotada a 102,310, né? Voltando aí novamente a buscar se aproximar da casa dos 100 mil pontos, né? Lembrando que o suporte aí dessa semana é exatamente esses 100 mil pontos, né? Essa região é de extrema relevância para o mercado. E vamos ver, pessoal, já tá na segunda semana aí praticamente de queda, né? Se a gente for parar para pensar, na semana passada foi de queda, essa semana está sendo de queda, essa semana a gente renovou mínimas, né? Então vamos ver se realmente o Bovespa vai ceder aí os 100 mil pontos ou se vai conseguir se manter acima dele. O dólar, por outro lado, cotado aí a 5,5, subiu cerca de 0,12% no dia de hoje. O DI futuro, juros futuros, aí, o mercado precificando os juros de 2026 em 11,58%, uma alta de 0,04%. Os juros de 2025, o mercado precificando em 11,84%, uma alta de 0,3%. E os juros para 2024, o mercado precificando em 13,23%, uma alta de 0,34%. Os índices americanos, aí, a Nasdaq subiu cerca de 0,64%, o S&P caiu cerca de 0,38% e o Dow Jones caiu cerca de 0,68%. As maiores altas a gente tem a MRV, após aí tem uns dias de queda na semana passada aí, a gente está vendo muita ação assim, tá, pessoal? Cai forte num dia, no outro dia ela recupera, enfim. Tá um cenário um pouco instável, né, como a gente pode dizer, então tá muito incerto aí também, né? O mercado, na nossa opinião, ainda se encontra bastante pessimista, tá? As médias, a análise técnica já diz aí esse pessimismo aí, e a gente pode observar aí esse pessimismo refletido aí nessas ações, né? Então, por exemplo, a MRV subiu no dia de hoje, mas caiu forte aí nas últimas semanas. A Semin também subiu no dia de hoje, subiu 3,28% após cair segunda e terça, hoje é quarta, né? Caiu segunda e terça aí, caiu forte também, tá, pessoal? Então isso com certeza impactou. Mas hoje está subindo aí também cerca de 3,28%, uma breve respirada aí do que caiu nos últimos 2 dias. A Soma 3 subiu 2,38%, a Cielo 1,78%, a Ezetec 1,78%. Já as maiores baixas a gente tem a Gol, que caiu cerca de 6,4%. A CVC caiu 5,42%, a Pão de Açúcar 5,27%. A Magalu 5,18, a B3 caiu 4,66, a Azul 4,17, a CSNA aí 3,5 e a Prio 3,32% aí como os principais destaques de queda para hoje, tá? Se a gente for olhar o volume em relação à média, a Pão de Açúcar negociou 2,89 vezes a sua média de 20, tá? Um volume acima aí da sua média, a Pão de Açúcar. A Gol negociou 2,2 vezes a sua média de 20 também, né? Uma queda forte com volume em cima da média aí é algo que a gente alerta vocês aqui, que é um ponto muito relevante aí, que geralmente quando tem força na tendência nesses grandes movimentos, é bem provável que esses movimentos tendem a continuar nos próximos dias, né? Então vamos ficar de olho aí para ver como a ação da Gol e outras ações aqui também, como a Pecar, que tiveram uma queda forte também com volume, vão reagir aí nos próximos dias. A MRV, que negociou 1,76 vezes, e a Embraer, que negociou 1,7 vezes aí a sua média de 20 períodos. O IFIX subiu cerca de 0,07%, né? Uma alta aí um pouco mais leve, podemos dizer assim. Agora, olha quem subiu: o DEVA 11, o HCTR 11, o VSLH 11, né? Os FIIs aí que estavam despencando na segunda e na terça. Foram os 2 dias aí de forte queda desses 3 FIIs. E hoje a gente vê, por exemplo, eles recuperando uma boa parte, tá? Mas aí a gente continua alertando vocês, tome muito cuidado, né? Esse tipo de FIIs aí a gente não recomenda de jeito algum, principalmente do que aconteceu, né? Foi exatamente um caso aí
em relação ao seu CRI, né? O CRI aí que esse FII ele investe. Exatamente, o CRI não teve aí o pagamento, né, nesses últimos meses. Aí, acho que a partir de. Acho que foi de fevereiro ou janeiro ali que eles cortaram esse pagamento. Foi exatamente quando iniciou a forte queda desses três FIIs, tá, pessoal? Então, assim, é, a gente não recomenda, tá? Pode ter subido no dia de hoje, pode, mas está caindo muito forte, está numa tendência de queda muito forte, né? Então a gente não recomenda jamais, principalmente você que é iniciante aí, fazer esse tipo de operação nesse tipo de produto, tá? Não tipo de produto, não, na verdade, nesses FIIs que tiveram aí problemas em relação aí às suas estruturas, tá bom? Os FIIs aí que caíram, tivemos o VIFI11 que caiu 2,61% e o BTRA11 que caiu 1,91%. Os ETFs positivos foram o Web3 11 que subiu 11,48%, o TEC11 subiu 2,11% e o QBTC11 que subiu 1,83%. As BDRs, a KMIC34 que subiu 14,59% e a A1LG34 que subiu 9,27%. Daqui a pouco a gente vai para o Profit lá para ver se realmente essas BDRs possuem ou não liquidez, tá, pessoal? As commodities, o boi gordo subiu cerca de 0,18%, o minério de ferro está dando uma respirada e subiu cerca de 0,1%, e o Brent, forte queda aí novamente, caiu cerca de 3,49%. Para quem não sabe, o Brent é o petróleo Brent, tá, pessoal? Petróleo de referência aí da Petrobras. Bom, calendário econômico, deixa eu só pegar aqui. Hoje tivemos aí o IPCA 15 aqui no Brasil, tá? Veio aí abaixo da expectativa do mercado e abaixo também do mês anterior. Então, também um ponto positivo, né? A gente pode dizer assim. A gente teve o anual que também saiu 4,16%, bem abaixo do mês anterior e bem abaixo aí da projeção do mercado. Na verdade, bem abaixo não, né? Ele veio 4,16 e a projeção era 4,21. Então a gente está vendo aí que a nossa economia está conseguindo se conter aí, né, para segurar a inflação aí. A gente vê, por exemplo, um bom trabalho para conter a inflação, né, que veio aí basicamente desde lá de finalzinho de metade de 2022 aí já começou a aumentar os juros ali, né, subiu os juros. E nisso a gente vê, por exemplo, esse reflexo do aumento dos juros já impactar aí a inflação, tá bom? Esse foi o principal dado aqui no Brasil no dia de hoje, né? Tivemos aí alguns dados nos Estados Unidos, mas que não tiveram tanta volatilidade aqui nos nossos mercados, tá bom? Foi exatamente o núcleo de bens duráveis, né? Núcleo de pedidos de bens duráveis, na verdade, né? Que aqui se encontra como 3 estrelas, mas não gerou muita volatilidade aqui no nosso mercado, tá bom? Bom, mais um dia aí de poucas, na verdade, do calendário econômico bem fraco no dia de hoje. Né? Vamos lá para os dados do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro aí ingressou com 954 milhões aí na bolsa no dia 24/4, né? Um fluxo de capital entrando aí após retirar cerca de 1 bi lá no dia 20. No dia 24 ele entrou aqui na nossa bolsa com 954 milhões. Saldo do mês, investidor estrangeiro positivo para o mês de abril, positivo em 4 bi 306 milhões. O institucional está vendido em 6 bi 111 milhões. A pessoa física está vendida em 562 milhões. Instituição financeira 1 bi 0,59 milhões e outros aqui em torno de 1 bi e 308 milhões aí de fluxo aqui na nossa bolsa, tá? Então a gente vê, por exemplo, abril um mês positivo. Quem está errado e quem tá certo, vamos lá alterar aqui para o gráfico mensal do Ibovespa. A gente vê aí, por exemplo, Ibovespa segue subindo cerca de 0,42. Obviamente lá no dia 24 estava subindo um pouco mais, se a gente for observar aqui, né? Na verdade, no dia 24 ele teve uma queda de 0,40 aí, né? E nessas 0,40 foi a última. Na verdade, ele teve um dia positivo no dia 20, né? Onde o investidor estrangeiro retirou cerca de 1 bi. E quando o investidor estrangeiro ele ingressou com 900 milhões aí, a gente vê, por exemplo, um pregão negativo, tá, pessoal? Então, isso aí é algo assim que é difícil de acontecer, mas acontece. A gente vê aí que o mercado, mais uma vez, mostrando que não existe uma regra clara, né? Mas vale a pena ressaltar que esses caras, os investidores estrangeiros, são os grandes players aí do nosso mercado e geralmente sempre quando eles estão posicionados numa compra,
Muitas das vezes, né, a maioria das vezes, provavelmente, o nosso Ibovespa tende a fazer o mesmo movimento aí por onde esses caras estão, tá bom? Alterando aqui para o gráfico semanal do nosso índice Ibovespa aí basicamente renovando sua mínima no dia de hoje, né, caindo 1,97 na semana e saindo da sua região de trap aí que a gente comenta, né, que a gente comentou na semana passada, entre as duas médias móveis aí. Enquanto não tivesse rompido, não rompeu a média, na verdade, dessa semana, ele vai continuar nessa região aí, né, de incertezas, e se fechar do jeito que está aí, o cenário vai ficar bastante pessimista, né, e pode ser aí que a gente pode vir a buscar o Ibovespa, né, na casa dos 96 mil pontos novamente, né, caso feche abaixo dessa média, é uma probabilidade muito grande, né, um setup de continuação de tendência aí, e se realmente fechar a semana dessa forma, pode sim ficar muito feio para o nosso índice Ibovespa. E o dólar, por outro lado, se a gente for observar, ainda não rompeu aí a sua máxima da semana passada, um ponto extremamente relevante aí para a gente ficar de olho para ver se realmente vai romper essa região ou não, né? Se romper, vai confirmar uma estratégia de análise técnica aí muito utilizada por os grandes players de mercado, que é exatamente candle de reversão em regiões de suporte, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os principais dados que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.